Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos então no último tema da cinemática, que é a balística. Então, com essas duas próximas aulas, a aula de hoje e a próxima aula, nós encerraremos nosso curso de cinemática. Quero te lembrar que o meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. E a Sara também, para quem não sabe, a Sara é minha filha. Então, meus amigos, logo de cara eu já vou pedir aí para você se inscrever nos meus canais, se inscrever aqui no canal do YouTube, divulgar meu trabalho, tá? E acompanhar essa nossa próxima aula de hoje, que é a aula de balística. Então a gente vai ver, vai estudar aí os exercícios, o fenômeno da balística, que é quando você chuta uma bola com certo ângulo, né? E ele vai fazer uma trajetória parabólica e a gente vai estudar em detalhes esse tipo de fenômeno aí, tá bom? Então, bora para a vinheta. Muito bem, galerinha. Vamos começar então a balística. Aqui temos um desenho aqui, né? Uma sequência de fotos de uma bolinha que foi disparada obliquamente, né? Então foi um lançamento oblíquo com um certo ângulo, tá certo? Então, o que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que esse movimento aqui ele é bem complicado, tá? Então a balística é um fenômeno mais complicadinho. Por isso que é a última parte do nosso curso. Nesse assunto aqui vai envolver análise vetorial, então toda aquela parte de matemática vetorial é importante, vai envolver movimento uniforme, vai envolver movimento uniformemente variado. Então, muitos conteúdos convergem aqui para esse conhecimento aqui, para essa análise. Balística não é um assunto que é estudado no primeiro ano. Ele é estudado normalmente no terceiro ano e nos cursos pré-vestibulares. A incidência de balística nos cursos, nas provas vestibulares, acaba sendo um pouquinho maior, porque na mesma questão o autor do vestibular ele já investiga se você sabe mu, se você sabe move, se você sabe vetores. Então, no mesmo exercício, ele já pega um bom conteúdo da matéria, por isso que acaba caindo em vestibular, tá bom? Provas militares, então, nem se fala, cai pra caramba, e aí nas provas militares cai sempre as questões um pouquinho mais difíceis, né? Qual que é o nosso plano de trabalho aqui? Primeiro a gente vai entender o fenômeno, tá? A gente vai ver fisicamente o fenômeno aí da balística. Depois eu vou te falar como é que a gente vai trabalhar para fazer análise do fenômeno do ponto de vista matemático. E por último a gente vai para os exercícios. Na segunda aula de balística é que eu vou dar algumas dicas especiais aí para alguns exercícios mais complicadinhos, tá bom? Então não perca as duas aulas aí. Então vamos lá, vamos começar, meus amigos. A balística começa com um objeto aqui, vamos adotar aqui o eixo coordenado de análise, o eixo X aqui na horizontal e o eixo Y na vertical, certo? Então, nosso trabalho começa lembrando que esta bolinha aqui, ó, ela vai ser lançada. Então, tudo começa com uma certa velocidade, que eu vou pintar aqui, deixa eu ver que cor que eu vou usar. Eu vou usar a cor vermelha. Então, tudo começa com uma certa velocidade. Então, o objeto ele é lançado com uma velocidade que nós vamos chamar de velocidade inicial. E essa velocidade inicial forma com a horizontal um certo ângulo θ. O que vai acontecer, né, galera? A gente vai separar esse movimento em duas partes para ficar mais fácil a análise. A gente vai separar o movimento na horizontal e na vertical. Tá certo? Na horizontal, meus amigos, na horizontal, deixa eu já escrever aqui. Na horizontal, não tem aceleração. Se não tem aceleração, na horizontal é mu. Então, se você calcular a velocidade horizontal
dessa partícula. Eu vou pintar aqui de laranja. Ó. Então, se a gente calcular a velocidade horizontal aqui no início. Ah, mas Sérgio, como é que eu calculo isso? Tranquilo, né, galera? Olha lá, aula de vetores, decomposição de vetor. Aquela componente que está colada carrega o cosseno. Ih, eu já estou bloqueando aqui, o próprio está escrevendo aqui. Ó. Então, só repetindo aqui, ó. Na horizontal não tem aceleração, portanto é movimento uniforme. Então, se você calcular esse V0x, e como é que você vai fazer para calcular esse V0x? Olha lá, quem está colado carrega o cosseno. Então, V0x é o V0 vezes cosseno do ângulo, tá certo? Qual que é a dica para horizontal? Qual que é a dica para horizontal? Se é movimento uniforme, você sabe que a velocidade horizontal é sempre a mesma. Então, o objetozinho aqui, ó, ele está subindo, mas o movimento dele na horizontal vai ter sempre o mesmo valor. Aqui em cima, a velocidade horizontal vai ser sempre o mesmo valor. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade horizontal continua sendo a mesma. Ele começa a descer, a velocidade horizontal não muda, porque é movimento uniforme. Ele está aqui chegando perto do chão, a velocidade horizontal não muda, é a mesma. Ele está aqui 1 milionésimo de segundo antes de bater no chão, a velocidade horizontal é a mesma. Então, essa é a primeira dica. Na horizontal, é movimento uniforme, por isso que a velocidade é constante. Então, ao separarmos esse movimento complicado em duas partes, uma parte horizontal e uma parte vertical, o que tem que estar claro para você? Que na horizontal é movimento uniforme porque não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade é constante. Então, na hora que você calcular essa velocidade inicial, V0x, e é fácil de calcular, é só fazer V0x é V0 cosseno do ângulo, essa velocidade vai se manter na horizontal por todo o movimento, beleza? Agora que você já entendeu na horizontal, eu vou apagar aqui para a gente falar da vertical. Então vamos lá. Na vertical, que eu vou usar aqui cor verde, na vertical, você vai ter que decompor essa velocidade inicial também. Tá? Vamos chamar aqui, ó, de V0y. Tá? Então, na vertical, daqui a pouquinho, eu vou te dar tudo isso bem organizadinho nos próximos slides, tá? Na vertical, meus amigos, tem aceleração, que é propriamente a gravidade. E a gravidade, você sabe que age para baixo. Então, a aceleração vertical em módulo é a gravidade local. Se for na Terra, tem que saber que é 10. Se for na Lua, você vai usar a gravidade da Lua. Se for em Marte, a gravidade de Marte. Legal. Mas, Sérgio, por que você está dando em módulo? Porque tudo depende no exercício e você vai ter esse poder de escolha. Lógico que eu vou te sugerir o que eu acho que é mais fácil. Para onde que é positivo? Aqui na minha figura, o positivo é para cima. Então, essa aceleração y, como é a gravidade para baixo, vai ter sinal negativo. Então, se você adotar positivo para cima, a gravidade vai ter sinal negativo. Mas, Sérgio, eu não tenho que adotar a gravidade negativa sempre? Não. Tudo depende para onde você adota positivo. É normalmente mais fácil adotar positivo quando o objeto começa subindo. E aí a gravidade é negativa. Só que você vai ver exercício comigo em que o objeto, logo de cara, ele já começa a cair. Ele não sobe. Aí, nesses casos, é mais fácil adotar positivo para baixo. Aí a gravidade passa a ser positiva. Entendeu? Então, se a gente adota positivo para cima, a gravidade vai ter sinal negativo. E a gravidade é constante durante todo o movimento. Se é constante durante todo o movimento, na vertical é move, tá? Então, olha o que vai acontecer, gente. Conforme ele vai subindo, a velocidade vertical vai diminuindo. Conforme ele vai subindo, a velocidade vertical fica cada vez menor.
E aqui está uma dica extremamente importante. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vertical é zero. Toma cuidado, não é toda a velocidade que é zero, porque ele continua tendo velocidade horizontal, que é a mesma V0x. Ele só não tem aqui em cima velocidade na direção vertical. Após o ponto mais alto, a velocidade vertical começa a aumentar, só que apontando para baixo. Inicialmente com um pequeno valor para baixo, certo? E conforme vai caindo, a velocidade vertical vai aumentando. E quando voltar na mesma altura de lançamento, a velocidade vertical volta a ser tão grande quanto era no início, né? Voltou na mesma altura de lançamento, volta a ter a mesma velocidade vertical V0y, só que apontando para baixo, tá certo? Então, resumo da história, aqui está o início da nossa análise da balística. Você vai separar o movimento em duas partes. A parte horizontal, que é mu, velocidade constante, e a parte vertical, que é move, velocidade variando com aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Então, tudo na balística, em 99% das questões, começa com a decomposição da velocidade inicial. Então, nesse primeiro slide, o que eu quero deixar guardado nele é: você vai começar um exercício de balística decompondo V0. Então, primeira etapa, primeiro passo aqui da nossa aula, decompor V0. Ih, Sérgio, eu não sei decompor, então assiste minha aula de vetores. Tá? Para quem quer só dar uma lembrada, ó, se eu tenho aqui uma velocidade inicial, V0, formando um ângulo θ com a horizontal, você vai desenhar uma parcela horizontal, que nós vamos chamar de V0x, e você também vai desenhar uma parcela vertical, que nós vamos chamar de V0y. Tá? E aí, qual é a formulinha que você usa para cada caso? É aquela decoreba. Quem está colado no ângulo carrega o cosseno. Então, V0x é o valor do V0 multiplicado pelo cosseno desse ângulo, tá certo? E como é que você vai calcular o V0y? Se quem está colado carrega o cosseno, quem está separado do ângulo carrega o seno. Então, V0y é V0 vezes seno do ângulo. Então, você tem que saber aquela tabelinha de seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60 graus. Fora isso, o exercício vai te dar, tá bom? Muito bem, então a primeira parte aqui do entendimento do que é o fenômeno da balística, a gente já chegamos a um ponto interessante, né? Então você sabe que a gente vai dividir o movimento em duas partes, a parte horizontal e a parte vertical, e para fazer isso, o primeiro passo é decompor V0. Nem todo exercício a gente vai conseguir fazer isso, tá? Porque às vezes ele não dá esse V0, ele não dá o ângulo, aí são exercícios um pouco mais difíceis que a gente vai estudar na sequência aí também, o que você vai fazer nesse caso, tá? Mas a grande maioria, mais do que 90% das questões, você vai começar por aí, decompondo o vetor V0. Aí você vai saber qual é a velocidade inicial dele na horizontal, que vai ser mantida o tempo todo, e qual é a velocidade dele na vertical, que vai variando porque tem aceleração, que é a gravidade, tá certo? Então, meus amores, vamos então para o segundo slide. Então, aqui nesse segundo slide, a gente vai focar nossa análise na horizontal. Então vem comigo, gente. Na horizontal, eu já dei a dica, na horizontal não tem aceleração. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha, qual que é a cor que eu estou usando aqui no outro slide? Ah, estou usando a amarela, vai acabar ficando laranja então. Então aqui, ó, na horizontal não tem aceleração, então a aceleração horizontal não existe. Se a aceleração horizontal não existe, a velocidade horizontal é constante, tá certo? E ela vai ser sempre igual à velocidade inicial na horizontal. Então, nós acabamos de falar isso,
Vamos repetir porque é importante. Então, o objeto ele é lançado inicialmente com uma certa velocidade inicial, com um certo ângulo em relação à horizontal. Aqui está o V0x, tá certo? E como é que você vai decompor, e como é que você vai achar essa parcela? V0x é V0 vezes cosseno do ângulo, e essa velocidade, ela se mantém. Inclusive, no ponto mais alto da trajetória, o objeto tem velocidade, mas somente a velocidade na horizontal, que é a mesma desde o início. Tá? Aqui dá para deixar na tela maior, né? E aqui, ó, conforme ele vai caindo, a velocidade horizontal também é mantida. E quando ele chega na mesma horizontal de lançamento, pensa 1/1000º de segundo antes de tocar no solo, a velocidade horizontal dele ainda é a mesma desde o início, tá certo? Legal. Sabendo isso, quais são as duas equações que você pode usar na horizontal? A primeira equação, já que é movimento uniforme, você pode usar as equações do mu. Qual é a primeira? Velocidade horizontal é o ΔS horizontal, que eu não vou usar a letra S, eu vou usar a letra X, dividido pelo ΔT. Então, essa é uma equação que você pode usar na balística só com as informações horizontais. Tem que organizar dessa maneira, tá bom? Vamos agora para outra equação que você pode usar na horizontal. Você pode usar a equação do espaço, o famoso sorvete. Só que eu vou trocar a letra S pela letra X. Então, espaço é igual espaço inicial mais a velocidade, tem que ser a velocidade na direção X, vezes o tempo. Então, no movimento horizontal da balística, é movimento uniforme, a velocidade é constante, você pode usar o famoso VΔS por ΔT, porque é movimento uniforme, e pode usar o sorvete se você precisar, tá bom? É assim que você vai analisar na direção horizontal. O que a gente vai fazer agora? Vamos analisar a direção vertical. Então vamos lá. Na direção vertical, galera, na direção vertical tem aceleração, e a aceleração é a gravidade local, que é constante. Você só tem que saber de cor a gravidade da Terra, que é 10. Qualquer outro planeta, o cara vai te dar a gravidade. Muito bem. Então, se a aceleração é constante, então você sabe que na vertical é move. E o primeiro passo, de novo, né? Eu já fiz agora há pouco, mas só para reforçar. Então, você tem aqui, ó, uma velocidade inicial que vai formar um certo ângulo θ com a horizontal. O primeiro passo é achar a parcela vertical dessa velocidade, que a gente vai chamar de V0y. E como é que forma isso vai usar? Quem está colado carrega o cosseno, que foi o V0x. Quem está separado é o V0y, carrega o seno. É V0 vezes seno do ângulo. Pronto. Conforme o objeto vai subindo, você sabe que ele vai freando na vertical, a velocidade dele vai ficando cada vez menor. Repare que eu vou representando com um vetor menor. No ponto mais alto da trajetória tem uma dica, que é a dica mais importante da aula de hoje. O Vy é 0. Então, a dica mais importante da aula de hoje é que na vertical, deixa eu dar um destaque mais bonitinho aqui, ó. Na vertical, no ponto mais alto da trajetória, o Vy é 0, galera. Beleza? Depois do ponto mais alto da trajetória, o objeto começa a ganhar velocidade para baixo, e inicialmente é pequena. Depois essa velocidade ela vai aumentando. Então, o vetor cada vez maior. E depois, quando chega na mesma horizontal de lançamento, não é? Então você tem a mesma velocidade com que ele partiu, certo? Sabendo que é move, você pode usar as equações do move.
Qual é a primeira equação que a gente vai ver? A equação da velocidade. Famoso vovô ateu. Então, Vy é igual a V0y. Opa, deixa eu só mudar a cor. Então, vai ser igual a V0y mais a aceleração y vezes o tempo. Beleza? Se, nesse meu exemplo, o positivo é para cima, então você sabe que a gravidade é para baixo. Aí, aqui, nesse lugar onde está escrito aceleração y, você vai escrever menos g, menos a gravidade. Tá? Pode usar também a equação do espaço, o famoso sorvetão, y é igual a y0 mais v0y vezes o tempo, mais a aceleração y vezes o tempo ao quadrado, tudo sobre 2. Então você percebe, meus amigos, que você vai analisar separadamente na horizontal e na vertical, usando as equações que eu já te dei em aulas anteriores, que você já aprendeu com o seu professor aí, do mu e do move, do mu para horizontal e do move para vertical. Sérgio, dá para usar Torricelli também? Também, todas as equações. Vamos agora ver a equaçãozinha de Torricelli. Então vamos lá. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes... Opa, aqui, viajou. Deixa eu só tirar aqui. Mais 2 vezes a aceleração y vezes o delta S na vertical. Beleza? Então, o que você tem, galera? Na horizontal, você usa as equações do mu. Na vertical, você usa as equações do move. Ah, mas Sérgio, no livro, meu professor me ensinou um monte de equações novas. Galera, eu evito usar essas equações que estão nos livros, no capítulo de balística, ao mínimo necessário. Tá? Sabe por quê? Porque essas equações que são dadas, elas têm condições particulares para serem usadas. As equações do mu e do move, elas são mais gerais, você usa elas em todas as situações. Então eu prefiro usar as equações que você já conhece do que decorar equações novas. Se precisar, eu até obtenho aquelas equações que você vê nos livros, mas a partir das equações do mu e do move, tá bom? Então, o que eu sugiro? Que você evite usar, porque eu vou evitar, usar as equações que aparecem nos livros. Eu vou até deduzir ela aí no primeiro exemplo que eu vou te dar, eu vou até deduzir essas equações que aparecem. Mas você vai ver que eu vou evitar usar elas no decorrer da aula, tá bom? Vamos então para um vídeo, galera. Agora eu quero mostrar um vídeo, né? Que sempre que possível eu gosto de mostrar. Então a teoria já foi dada, gosto de mostrar um vídeo mostrando alguma experiência, algum fenômeno do dia a dia, né? Meus amores, só reforçando, então aqui na balística, primeiro passo é decompor o vetor V0 na sua parcela horizontal e na sua parcela vertical. Na horizontal é mu, pode usar as equações do mu, e na vertical é move, pode usar as equações do move, beleza? Vamos agora para o vídeo. Esse vídeo, galera, é o laboratório lá da física, esse funcionário, né, do laboratório, o Cláudio, ele é muito bom em criar esses equipamentos aí. Repare, ó, ele criou tipo um lançador vertical, tá vendo? Então tem um carrinho que ele lança uma bola para cima. Esse cara é muito habilidoso para fazer as experiências. Então você sabe que essa bolinha está sendo lançada verticalmente para cima. Tem uma molinha ali dentro. Tá vendo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar o carrinho. E num certo momento ele dispara a mola. O que é para você perceber? Que a balística é a soma de dois movimentos. O movimento horizontal, que é mu, e o movimento vertical, que é move. Então você junta os dois movimentos, você tem a parábola da balística. Olha que bonitinho. Tá vendo? Muito, muito legal. Então são dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. O movimento uniforme na horizontal e o move da vertical, que você já estudou. Lançamento vertical, você sabe que é move. Aqui é um fenômeno para você ver
que o movimento vertical das duas bolinhas, uma que foi lançada horizontalmente e uma que vai cair na vertical, são o mesmo movimento. Ó. Olha lá, cai juntas. Ou seja, na vertical é move, porque queda livre a gente já estudou como move. E um objeto que está no lançamento parabólico, você repare que chega junto lá no piso, tá bom? Então, é o mesmo movimento na vertical, é move. Os objetos chegam ao chão ao mesmo tempo. Beleza? Ótima experiência, parabéns aí ao Cláudio aí da USP. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Um vídeo muito bem executado, muito bem feito, tá? Eu esqueci qual que é o link desse canal. Eles têm canal no YouTube mostrando várias experiências. Eu estou pegando só aquelas que têm a ver com a minha aula, mas é interessante, tá? Vou ver se eu coloco aí na descrição do vídeo o canal desse pessoal lá da USP, que é muito, muito bacana. E paralelo a essas experiências, tem um professor da USP dando uma aula, mas aí normalmente é uma aula mais voltada para a faculdade, não para pré-vestibular, entendeu? Mas eu posso colocar o link também para você que está na faculdade, que assistiu uma aula já com uma matemática mais avançada, com derivada, integral, tal, não sei o quê, que não é bem o que cai no vestibular, já para você acompanhar por lá também. Muito bem, meus amigos. Então, visto esse vídeo, agora vamos para o resumo. Aqui está o resumo, bem bonitinho. Então, vamos lá. Então, começamos aqui com o V0. Né? O que você vai fazer? Você vai decompor o vetor V0. V0x é V0 cosseno do ângulo. V0y é V0 seno do ângulo. Na horizontal é mu. Você pode usar as equações do mu. Na vertical é move. Você pode usar as equações do move. Opa, deixa eu só, tô atrapalhando uma parte ali do mu. Pronto, agora tá o slide completo aí. Tá certo? Então, aí tem aluno que fica todo preocupado, né? Ah, Sérgio, agora ferrou, são 7 equações nesses exercícios, nessa matéria. Mas são equações que você já conhece, não são equações novas. São equações que você já dedicou tempo estudando movimento uniforme, você já dedicou tempo estudando movimento univariado e, inclusive, você já dedicou tempo estudando vetores. Se você não estudou nada disso ainda, sugiro que você pare essa aula, vá lá no meu vídeo de movimento uniforme, assiste uma aula de movimento uniforme para lembrar como é que usa, ou para aprender como é que usa essas equações. Depois você assiste uma aula de movimento uniforme variado para você ver como é que usa as equações do MOVE. E também a segunda aula que eu dei de vetores, em que eu trabalho aqui a decomposição de vetores. Aqui é o final do curso da cinemática e converge essas 3 matérias para esse conteúdo aqui. Então você já tem que ter tido uma base nesses 3 conteúdos, tá bom? Vamos lá então? Agora não é exercício, é um exemplo didático, tá? Que pode cair em vestibular, né? Aqui está. Um atleta bate uma falta em um jogo de futebol, imprimindo uma bola com velocidade V0, 72 km por hora. Gente, vamos começar passando para metro por segundo? É só dividir por 3,6, lembra? Então aqui, 72 km por hora, divide por 3,6, 20 metros por segundo. Vamos deixar na tela maior que fica mais bonitinho. É inclinada de um ângulo θ em relação ao plano horizontal. Ele não te dá esse ângulo, mas ele te dá aqui o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. Então vamos lá? O cara te deu uma velocidade inicial. Qual vai ser o primeiro passo? Primeiro passo, galera, passo 0. Você vai achar o V0x. Tá? Deixa eu só escrever melhor esse x aqui, senão vai ficar aparecendo y. Você vai calcular esse V0x. E você vai calcular também o V0y. Aqui está. E como que a gente acha o V0x mesmo? Aqui, V0x é V0 vezes cosseno do ângulo. Então, já vou calcular aqui, V0x é igual a o V0 é 20 e o cosseno do ângulo está aqui, 0,8. Tá certo? Então, aqui, V0x ficou 20 vezes 0,8, 16 metros por segundo. Tá? Então, primeira informação importante,
independente de qualquer coisa que o cara pergunte, é o V0x 16 metros por segundo. Já vou até anotar aqui, ó. V0x 16 metros por segundo, porque daqui a pouco eu vou apagar isso daqui, mas essa informação eu quero manter. Vamos agora calcular o V0y. Como é que a gente calcula o V0y? É o V0 vezes o seno do ângulo. Vamos lá, o V0 é 20 e o seno do ângulo está aqui, 0,6. Então, V0y, 20 vezes 0,6, dá 12 metros por segundo, tranquilo. Então, aqui nós temos já outra informação importante, tá certo? Vou anotar aqui também. V0y, 12 metros por segundo. Então, esse é o primeiro passo, tá? Então, assim, na maior parte dos exercícios, em que eles são os normais, não os mais difíceis, você vai começar por aí. E você não consegue descobrir nada sem saber V0x e V0y. Então, esse primeiro passo é basicão, tá certo? Então, V0x, V0 cosseno do ângulo, V0y, V0 seno do ângulo, achou V0x, achou V0y. Esse é o primeiro passo. Show de bola. Agora, então já matamos a letra A, as componentes horizontal e vertical da velocidade, já foi. Agora, o que eu quero fazer com vocês? Vou apagar tudo isso daqui, tá? O que eu quero fazer com vocês? Eu quero deduzir as equações que você vê. Ah, esqueci que ele não apaga essas coisas, né? Como é que eu faço para apagar isso daqui? Ele não apaga, se eu não me engano, né? Ele não apaga esses formatos aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo e volto daqui a pouquinho com essa imagem limpa, tá bom? Para você vai ser só um segundo. Muito bem, voltei. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai determinar o tempo de voo da bola. Então o que eu quero fazer? Eu quero te mostrar as equações que estão nos livros, que eu realmente uso, tá? Que é o tempo de subida. Então vamos fazer aqui, gente, ó. Tempo de subida. Eu vou chamar de TS, tempo de subida. Para você descobrir o tempo de subida, você já descobriu aqui comigo do lado o V0y. E você tem que lembrar a dica mais importante da balística, que aqui em cima o Vy é 0. Essa é a dica mais importante da balística. Então, para a gente achar o tempo de subida, pensa assim, é uma coisa da vertical. Na vertical, você sabe que é move. Então, lembrando aqui, ó, o nosso resumo. Então, eu vou pegar uma dessas equações da vertical. Como eu sei que aqui em cima o Vy é 0, então eu vou pegar essa equação da velocidade. Beleza? É isso que nós vamos fazer. Então, voltando aqui, lembrando que a gravidade aponta para baixo, e eu estou adotando o positivo para cima. Mas primeiro, bota a equaçãozinha do Vy. Vy é igual a V0y mais a aceleração vezes o tempo. Então vamos lá, eu quero deduzir a equação para vocês verem de onde que ela vem. Ela vem dessa equação que você já conhece. Quanto vale Vy lá em cima? 0. V0y, você sabe que você já calculou aqui comigo que é 12, mas eu vou deixar literal aqui. A aceleração vertical é a gravidade que aponta para baixo, positivo é para cima, então é menos a gravidade, vezes o tempo de subida. Pega esse menos gt, joga para o outro lado, então g vezes tempo de subida é igual a V0y, portanto, tempo de subida é V0y sobre g. Aqui está a equaçãozinha que aparece nos livros, galera. É essa equação que aparece nos livros, tá bom? Que eu não vou usar, tá? Que eu não vou usar. Então, vamos lá. Então, agora, tempo de subida vai ser igual a V0y é 12, a gravidade aqui na Terra é 10. O que você descobriu? Que o tempo de subida vale 1,2 segundos. Ah, mas Sérgio, na letra A ele quer o tempo de voo. Legal. Então vamos agora para essa outra parte aqui. Tempo de voo.
Meus amigos, se for o lançamento balístico completo desse jeito aqui, ó, e a figura for simétrica desse jeito, bonitinha, se o objeto volta na mesma horizontal de lançamento, você percebe uma simetria na subida e na descida. Então, o mesmo tempo que ele gasta para subir, ele vai gastar para descer. Então, o tempo de voo é o dobro do tempo de subida. Por isso que nos livros está escrito que tempo de voo é 2v0y sobre g. É outra equação que está nos livros. Tempo de voo é 2v0y sobre g. E eu não vou usar essa equação desse jeito, galera. Sabe por quê? Porque isso só é válido se for uma figura completa, simétrica. E se a balística, se o objeto está jogando a bola numa rede de basquete e a bola para aqui na cesta, aqui em cima? Aí o tempo de voo não é esse, porque ela não voltou até o chão. Então, você percebe que essas equações estão nos livros para situações particulares. Tome cuidado ao usar essas equações. Agora, equações do MU e do MOVE serve sempre. Então, nesse nosso exercício didático aqui, ó, quanto vai ser o tempo de voo? O dobro do tempo de subida. Se ele gastou 1,2 segundos para subir, vai gastar 1,2 segundos para descer. Então, vai dar 2,4 segundos é o tempo de voo. Beleza? Bom, vamos agora para exercício, a letra C. Na letra C, o cara está pedindo a altura máxima atingida pela bola. Mas primeiro eu vou apagar o que nós temos aqui, né? Deixa eu apagar tudo isso daqui para a gente poder fazer a altura máxima atingida pela bola. Então vamos lá. Então agora, letra C, altura máxima. O que eu quero fazer? Eu quero deduzir a equação que está no livro. Altura máxima. Vamos lá. A altura máxima, gente. Altura máxima que eu vou chamar de Hzão. Então vamos chamar de Hzão. Muito bem. Queridos, altura máxima, como o nome diz, altura é uma coisa da vertical. Tá? Então aqui está essa altura aqui. O que você vai usar? Essa dica que lá em cima o VY é 0. Então você quer um ΔS vertical e você sabe a velocidade. Tem que pegar uma equação do MOVE. Lembrando aqui, ó, eu vou pegar essa equação aqui, ó, Torricelli, porque eu sei que lá em cima a velocidade vertical é 0 e o ΔY é justamente a altura que eu quero saber. Então vamos lá, gente. Então vamos pegar aqui Torricelli. Vy ao quadrado é V0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração y vezes o ΔS na vertical. Vamos lá, quanto que é o Vy lá em cima? 0 ao quadrado. V0y, gente, V0y deixa assim, porque eu quero deduzir a equação, mais 2 vezes. A aceleração y é a gravidade apontando para baixo, então é menos g. E o ΔY, a variação da posição na vertical, é o nosso Hzão. Então aqui vai ficar mais com menos 2GH, joga para o outro lado, mais 2GH é igual a V0y ao quadrado. Isola o H, então ficou V0y ao quadrado sobre 2G. Então aqui está a equação da altura máxima. Tá? Pode decorar essa equação? Pode, mas de onde que ela vem? Do Torricelli. Eu prefiro usar Torricelli, tá? Ah, Sérgio, eu prefiro decorar essas equações. Então decora, não tem problema. Tá? Faz do jeito que você achar melhor, mais fácil para você. Então vamos lá, agora para esse exercício didaticamente aqui, numericamente falando, o V0y é 12, tem que elevar ao quadrado, divide por 2 vezes a gravidade, que é 10, 12 ao quadrado é 144, dividido por 20. Se eu fosse dividir 144 por 2, daria 72. Mas como é por 20, vai dar 7,2.
Então, altura máxima, 7,2 metros. Essa que é a ideia. Tá certo? Muito bem. E agora, a letrinha D, a distância horizontal percorrida pela bola. A distância horizontal, galera, é essa distância que eu vou representar aqui, ó. É a distância daqui até aqui. Essa é a distância horizontal, tá certo? Nós chamamos essa distância, quando volta na mesma horizontal de lançamento, de alcance. Então, o que ele está querendo na letra D? O alcance. Muito bem. Como que a gente vai achar esse alcance? A dedução da formulinha de alcance eu vou deixar para a segunda aula, tá? Porque é uma dedução um pouquinho mais trabalhosa, mais demorada. Eu vou deixar para a segunda aula a dedução dessa fórmula, porque ela vale a pena se decorar. Aqui agora não, eu vou só calcular para esse exercício, então eu vou apagar isso que está aqui. Tá? Apagando, pronto. Então vamos lá. Então na letrinha D, ele quer perguntar para a gente quanto vale o alcance que eu estou representando pela letra D. Aí você tem que pensar assim, gente, ó. Alcance é uma pergunta da vertical ou da horizontal? É a distância horizontal. Se é uma pergunta da horizontal, vamos para as equações da horizontal. Na horizontal é mu, você pode usar a equação da velocidade do mu, v delta s delta t, ou pode usar o sorvete, né? Lembrando que o sorvete está aqui, ó. Então você pode usar v delta s delta t, ou pode usar o sorvete, tá certo? Para matar o alcance aqui nesse exercício, é mais fácil usar a equação da velocidade. Velocidade horizontal, delta S horizontal sobre delta T, certo? Velocidade horizontal é 16, o delta S horizontal é o alcance, e o tempo é o tempo que demora para a bolinha chegar aqui, que foi o tempo de voo. Lembra que a gente calculou o tempo de subida deu 1,2 e o tempo de voo deu 2,4. Então, o tempo de voo é 2,4. Multiplica em cruz, então distância horizontal é 16 vezes 2,4, ganhando o tempo aqui na calculadora, certo? 16 vezes 2 dá 32, né? Então vai dar mais do que 32 metros, né? Então 16 vezes 2,4, 38,4 metros. Então esse alcance, 38,4 metros. Encerramos esse nosso exemplo didático, tá? Para você perceber que tudo que é perguntado para vocês sai das equações de mu e de move. Quer decorar aquelas equações do capítulo de balística do seu livro? Pode decorar, mas não é necessário. É só você usar as equações do mu e do move, tá bom? Então vamos agora para uma sequência de 5 exercícios de vestibulares de balística. Vamos começando pelos mais fáceis. Depois lembre que vai ter uma segunda aula de balística, onde eu te darei algumas dicas a mais. Então vamos lá. Questãozinha número 1, questão aí da banco de questões da Unesp 2022, galera. Então vamos lá. A Liga das Nações de Vôlei Masculino de 2021 foi marcada por um feito histórico do ponteiro cubano naturalizado polonês Winfredo Leon. O jogador quebrou o recorde individual de pontos de saque em uma única partida. Um dos saques de Leon também foi o mais rápido já registrado na história da competição, com uma velocidade escalar inicial 135 km por hora. Suponha que no seu saque mais rápido, então ele está te dando a velocidade inicial. Então vou colocar aqui, ó, velocidade inicial 135 km por hora. O que você vai fazer? Você vai começar passando para metro por segundo e é só dividir por 3,6, vai dar 37,5. Então você divide por 3,6, 37,5 metros por segundo. Muito bem. Suponha que seu saque é mais rápido, não atingiu a bola a 3,2 metros de altura do solo.
Então, o saque não aconteceu, o lançamento dessa bola não aconteceu na altura do chão. Ela começou, vou desenhar a bola aqui com uma cor azul. Então, aqui está a bola. Esse saque começou e não foi da altura do chão, tá? Então, vou colocar aqui, ó, eixo Y para cima, eixo X para a direita, e ele começou numa altura de 3,2 metros, muito bem, quando estava parada no ponto mais alto de sua trajetória. Peraí. Ah, então peraí. Então ele não bateu e ela subiu. Ele já bateu ela no ponto mais alto da trajetória. Então, deixa eu fazer uma outra figurinha aqui então, gente. Deixa eu alterar um pouco a figurinha aqui para ficar mais fácil. Então, interpretação de texto, galera, ó. Então, atingiu a bola. Ele deu um tapa na bola quando ela está a 3,2 metros de altura, quando ela estava parada no ponto mais alto da trajetória. Então, não é lançamento oblíquo, galera. Não, Sérgio, não. Veja comigo, ó. Essa bola, ela já começa no ponto mais alto. Ela já começa no ponto mais alto, que é na altura 3,2 metros, quando ela está inicialmente só com velocidade horizontal. Mas, Sérgio, ele falou que está parada, né? Parada na vertical, né? Porque se ele der um tapa, olha lá, aqui ele fala, considerando que imediatamente após o impacto da mão com o leão, a velocidade inicial da bola tenha sido horizontal, então é essa velocidade máxima aqui, ó. Tá? Então essa bolinha, ela está começando com velocidade horizontal. Então o V0x dessa bolinha é 37,5 metros por segundo. Qual vai ser a trajetória dessa bola a partir daqui? Uma trajetória parabólica. Então, reparou? Está partindo já do ponto mais alto da trajetória. Qual é a dica do ponto mais alto da trajetória? O VY aqui em cima, portanto, V0Y é zero. Então, no ponto mais alto da trajetória, não tem velocidade vertical. Como ele começou ali, é a velocidade inicial na vertical é zero. Legal. Então vamos lá. Direção horizontal e que a gravidade vale 10. Opa, como eu estou adotando positivo para cima, tá certo? Então, essa gravidade vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. E desprezando a resistência do ar, o alcance da bola vale. Então ele quer saber essa distância x aqui, ó. Tudo bem? Ele quer saber o alcance da bola. Beleza? Ou se você quiser, essa distância d, tanto faz. Muito bem. Então ele quer saber quanto vale. Aqui eu vou adotar zero, tá bom? Então ele quer saber quanto vale essa distância aqui. Eu vou chamar de d. Dá na mesma. Mas acho que fica... Ixi, apaguei demais, né? Então vamos lá. Então, é essa distância que ele quer. Deu para entender? Então vamos lá. Dica número 1 aí para exercício de vestibular. Se o cara te deu a altura inicial, dá para você descobrir quanto tempo demora para essa bolinha bater lá no chão. Então essa é uma dica muito importante para exercícios de balística. Essa bolinha ela vai gastar um certo tempo para bater no chão. Dá para achar esse tempo se o cara te dá a altura que esse objeto caiu. Vou repetir. Se você sabe a altura que ele caiu, você descobre o tempo de queda. Se o cara te dá o tempo de queda, você sabe a altura que ele caiu. Então essa é uma dica legal. Mas Sérgio, como é que você vai descobrir essa altura? Bom, como eu tenho informação da vertical e eu quero tempo, eu vou usar o sorvetão, galera. Então vamos lá. Y é igual a y inicial mais V0y vezes o tempo, mais aceleração vertical, tempo ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. Y é altura. Quanto vale a altura no final? Está no chão, gente. A altura no final é zero. Quanto vale a altura inicial? 3,2
V0y é zero, porque é lançamento horizontal. Então, a V0y é zero. A aceleração vertical é a gravidade que aponta para baixo. Então, é menos 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Eu vou pegar isso aqui, ó, vai dar menos 5t quadrado, joga para o outro lado. 5t quadrado é igual a 3,2. Então, t quadrado é igual a... O 5 vai passar dividindo, galera. 3,2 dividido por 5 vai dar 0,64. Opa, 0,64. Se eu tirar a raiz, eu descubro quanto tempo esse objeto demorou para chegar lá embaixo, que é raiz de 0,64. Galera, toma cuidado, não vai errar, hein? 0,8. Então, em 0,8 segundos, essa bola bate no chão. Legal. Agora, como é que você vai fazer para achar a distância horizontal que ele quer saber? Para a distância horizontal, você vai usar a equação da velocidade na horizontal. Lembra que na horizontal é mu. Então, você pode fazer ΔS horizontal sobre ΔT. Quanto vale essa velocidade? 37,5. É igual, o ΔS é o Dzão que nós queremos, e o ΔT é o tempo que demora para a bola chegar lá, 0,8. Multiplicamos em cruz, 37,5 vezes 0,8. 37,5 vezes 0,8 vai dar 30, galera. Então, o alcance é 30 metros, a alternativa correta, letrinha B de bola. Então, repare, numa mesma questão, o cara explorou se você sabe move, então, usando o move, a gente descobriu o tempo de queda, e se você sabe mu, para achar o alcance. E se você não erra o sinal aí da gravidade, que a gente adotou para cima, positivo para cima, e a gravidade é para baixo, tem um problema de sinais aí que tem que se tomar cuidado, tá bom? Então, a primeira questãozinha já foi, vamos agora para a segunda questão. VUNESP 2022, galera, usado aí na prova da Santa Casa. Como mostra a imagem, uma competição de saltos ornamentais, uma atleta salta de uma plataforma e realiza movimento de rotação, porém seu centro de massa. Então vamos reduzir a atleta a essa bolinha aqui, que é o centro de massa dela. É isso que é importante para a gente. Sob ação exclusiva da gravidade, descreve uma trajetória parabólica, tendo sido lançado obliquamente à plataforma. Então repare que não foi dada até agora a velocidade de lançamento e nem o ângulo. Então não dá para ir para aquele caminho comum, tá? Então agora eu quero organizar sua mente assim, ó. Onde que eu vou adotar o eixo X? Aqui no chão. Tá bom? Então aqui está o eixo X. Onde que eu vou adotar o eixo Y? Aqui, ó, que passa pelo ponto inicial da trajetória da pessoa. E eu estou adotando positivo para cima. Você sabe que a gravidade é para baixo. Onde começa o movimento dessa atleta? Não começa no solo, começa no ponto mais elevado. E aí, ó, começa com uma certa inclinação, não foi dada, por enquanto, a velocidade inicial, não foi dado o ângulo, mas claramente é uma trajetória parabólica, certo? Claramente é uma trajetória parabólica. Tá? Não li o exercício até o final, mas eu quero te lembrar qual é a dica maior da aula de hoje, é que no ponto de altura máxima, Sérgio, a velocidade é zero. Não, só o VY que é zero lá em cima. Só a parcela vertical da velocidade que é zero. Toma cuidado. Vamos ler mais aqui o texto aqui embaixo. Considere que a gravidade vale 10, aqui no nosso exercício vai valer menos 10, e que no momento em que o atleta saltou para cima, seu centro de massa estava a 11 metros da superfície da água. Então, esta altura inicial é 11 metros, tudo bem? Aqui na água é o zero, e que seu centro de massa chegou à água 2 segundos após o salto. Então, aqui está
Então, chegou à água 2 segundos após o salto. A componente vertical da velocidade do centro de massa dessa atleta no momento em que ela deixou a plataforma era igual a... Você entendeu o que ele quer saber? A componente vertical da velocidade no início do salto. Então, a pergunta da questão é quanto que é o V0Y? Ih, Sérgio, como é que eu vou descobrir isso daqui? Deixa eu só apagar aqui que eu coloquei a pergunta no lugar em que vocês não estão vendo. Vou colocar mais para cá. Então, quanto vale... A pergunta é quanto vale o V0Y? Essa que é a pergunta, certo? Ih, Sérgio, como é que eu vou fazer isso daí, meu? Bom, V0Y é uma pergunta da vertical. O que ele me deu mais? Ele me deu a altura vertical inicial, a altura final é 0 e me deu tempo. Então ele me deu posição e tempo. Na vertical, você sabe que é move, vamos lembrar as equações? No move, equaçãozinha que relaciona posição com tempo é o sorvetão, tá bom? Então a gente vai usar o sorvetão aqui. A altura final é igual à altura inicial mais V0y vezes t, olha a pergunta aparecendo aqui, o V0y, mais a aceleração vertical, tempo ao quadrado sobre 2. Então, ó, a altura final, bateu na água, é 0, é igual à altura inicial, 11 metros, mais V0y, que eu quero saber, vezes o tempo, que é 2, a aceleração vertical é a gravidade apontando para baixo, então é menos 10, o tempo é 2 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então vai ficar 0, que é igual a 11, mais 2V0y, lembra que é o V0y que nós queremos, menos 2 ao quadrado é 4, sobre 2 dá 2, vezes 10 dá menos 20. Mais 11 menos 20 dá menos 9. Joga esse 9 para o outro lado, fica mais 9 é igual a 2V0y. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, V0y é igual a 9 sobre 2. Então, V0y é igual a 4,5 metros por segundo. Alternativa certa, letrinha D de dado, galera. D de dado. Beleza? Então, o sorvetão matou o exercício, percebe? Então, precisa, eu evito usar aquelas equações que tem nos livros. Aquelas que tem nos livros não servem para esse exercício. Por quê, Sérgio? Porque a figura não é simétrica, tá vendo? Ó? Ele não começou na mesma altura em que ele terminou. Então aquelas equações não são válidas. Você teve que recorrer ao move. Tá bom? Entendeu a dica? Usa aquelas equações, se elas são válidas, é bom porque você ganha tempo, se você lembrar dela. Tá? Questãozinha 3, FAMERP 2022. Vamos que vamos, gente. Aqui a gente vai ter dois movimentos. Vamos ter o movimento do gato horizontal, lançamento horizontal. Então, de cara, já vamos anotar aqui, ó. O V1 que está aqui é o V0 na direção X, 1,5. E quanto vale o V0 na direção Y? Vale 0. Por quê? Porque é lançamento horizontal. Então esse carinha vai descer aqui, ó, numa trajetória parabólica. E temos aqui um segundo gato. Depois a gente estuda o segundo gato. A gente está focado aqui no primeiro, que é a trajetória parabólica. Repare que ele deu a altura inicial. Opa! Se você sabe a altura, dá para saber o tempo de queda. Tá bom? Então aqui é uma dica boa. Vamos ler o texto então. Dois gatos estão brincando no local onde G é igual a 10, conforme representado na imagem. O gato 1 se encontra sobre o tampo de uma mesa, a 0,8 metros do chão. O gato 2 está no chão com a mesa vertical, que passa pelo gato 1, e inicia uma corrida a partir do repouso. Então, esse segundo gato aqui, ó, a velocidade inicial dele é 0. Tá? No mesmo instante que o gato 1,
ou no mesmo instante, o gato 1 salta horizontalmente, então é aquela dica que eu já te dei, V0y é 0, para frente com velocidade 1,5. Então isso 1,5 é o V0 na direção x. Por fim, os dois gatos chegam ao ponto P no mesmo instante. Para a resolução da questão, despreze a tendência do A. Após saltar, qual era a aceleração do gato 1 em metro por segundo ao quadrado? Tá, essa primeira pergunta é baba. Na letra A, na horizontal, não tem aceleração. Lembra que na horizontal é mu. E na vertical, a aceleração é a gravidade local. Tá certo? Então, quando você junta esses dois, qual é a aceleração do gato 1 em módulo a gravidade local, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, ele pediu em módulo, tá? Então não precisa colocar sinal não, porque ele pediu essa daí em módulo. Então, a primeira parte da letrinha A, já matei. Qual era o módulo da componente vertical de sua velocidade em metro por segundo quando atingiu o chão? Atenção, ele quer saber quanto vale a velocidade desse gato quando atingiu o chão. Então, ele quer saber o VY do gato aqui embaixo. Dá para saber isso, galera. Mas primeiro, dá para saber isso usando só Torricelli. Quer ver? Ó? Mas primeiro vamos fazer um desenho aqui, senão a gente vai se perder nos sinais, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Eu vou adotar o eixo X aqui no chão. Então, aqui no chão vai ser o eixo X. E vou adotar o eixo Y desse jeito, para cima. Vou fazer um pouquinho melhor. Então, o eixo Y, estou adotando para cima desse jeito. Tá? Então, esse 0,8 é a altura inicial e no final ele está no chão, que a altura é 0. Então, primeiro, vamos achar o tempo de queda? Então, vamos lá. Se eu sei a altura, eu sei a posição vertical, eu quero o tempo, eu vou usar sorvetão. Então, a altura final é igual à altura inicial mais V0y vezes o tempo, mais a aceleração y, tempo ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. A altura do gato 1 no final, ele está no chão, altura 0. A altura inicial, 0,8. O V0y, como é lançamento horizontal, ele não tem V0y, galera. A aceleração é a gravidade apontando para baixo, como eu adotei positivo para cima, então é menos 10. O tempo de queda eu quero saber, a ao quadrado sobre 2. Isso daqui vai dar menos 5t quadrado, joga para o outro lado, mais 5t quadrado é igual a 0,8. Então, tempo ao quadrado é 0,8 sobre 5. 0,8 sobre 5, isso daqui vai dar 0,16. Então, tempo ao quadrado é igual a 0,16. Agora eu tenho que tirar a raiz. Então, o tempo de queda, raiz de 0,16, é 0,4. Vamos entender o que você descobriu, gente. Você descobriu quanto tempo demora para esses gatos chegarem aqui. 0,4 segundos. Certo? Ih! Mexi onde eu não queria. Então, tempo 0,4 segundos. Deixa eu só escrever de novo aqui um pouquinho mais para a esquerda. Aqui, então, tempo 0,4 segundos. Muito bem. Agora que você achou o tempo de queda, ele quer saber quanto vale a componente vertical da velocidade. Então, vamos lá. Agora você vai usar a equação da velocidade do move. Vy é igual a V0y mais a aceleração y vezes o tempo. Então, vamos lá. Vy é a pergunta da letra A. O V0y, como foi lançamento horizontal, esse V0y é 0. A aceleração é a gravidade que aponta para baixo, então é menos 10. E quanto tempo demorou para chegar lá? 0,4 segundos. Então,
a velocidade vertical desse gato ao chegar no chão, 10 vezes 0,4 vai dar negativo, né? Menos 4 metros por segundo. Por que deu menos? Porque o positivo está adotado para cima e esse gato está descendo nesse momento, então velocidade negativa, tá? Como ele quer em módulo, tá? Como ele quer em módulo, aí no vestibular você escreve, portanto, né? Deixa eu só fazer aqui, já que ele quer em módulo, vou fazer como é que você tem que fazer no vestibular, tá? Aqui, ó. Então, VY é menos 4 metros por segundo, portanto, o VY é 4. Aqui está a resposta para o vestibular. A resposta em módulo que ele pediu. Muito bem. Letra B de bola. Quanto vale a distância em metros que a linha vertical Q? Então ele quer saber essa distância aqui, ó. Aí, galerinha, para matar essa letra B, eu vou apagar essa parte do exercício. O que eu preciso? Esse tempo que é 0,4 aqui. Tá bom? Então, estou apagando essa parte do exercício, estou apagando a letra A. Então, vamos lá, letra B agora. Nossa, Sérgio, essas questões são longas. Por isso que costuma cair na segunda fase, né? Quando cai na primeira, são questões mais curtinhas. Então, ele quer saber essa distância D. Muito bem. O que você vai fazer? Você vai olhar aqui no gato 1 de novo. Distância D é uma pergunta da horizontal. Você sabe que na horizontal é mu, então eu posso fazer V delta S por delta T. Ok? Então vamos lá. A velocidade horizontal do gato 1 é 1,5. Esse delta S horizontal é o D que ele quer saber. E quanto tempo demora para chegar lá? 0,4 segundos. Multiplicamos em cruz. Se fosse 4 vezes 1,5, daria 6. Mas como é 0,4, vai dar 0,6 metros. Tá certo? Vou só conferir aqui a calculadora para não continuar com o erro, né? Fiz de cabeça, mas pronto, 0,6 metros. Agora, finalizando a letra B. Qual seria a aceleração escalar do gato 2 para que ambos chegassem ao mesmo ponto no mesmo instante? Então, agora é o gato 2, tá? Então, ele quer saber quanto vale a aceleração do gato 2. Muito tranquilo. Olha o que eu vou fazer. O gato 2, ele parte do repouso, tem aceleração, é move. O que você sabe? O delta S do gato 2, que é 0,6. Então, já que é move, eu vou usar sorvetão para o gato 2. Então, vamos lá? Aqui, ó. Delta S do gato 2, velocidade inicial do gato 2 vezes o tempo, mais a aceleração do gato 2, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Então, vamos lá? O delta S do gato 2 é 0,6. A velocidade inicial dele foi dada no exercício, que é 0. A aceleração dele nós queremos. Quanto tempo demora para ele chegar lá? Vai chegar junto no mesmo tempo? 0,4 segundos ao quadrado sobre 2. Então ficou 0,6 é igual à aceleração do gato 2. 0,4 ao quadrado dá 0,16. Divide por 2, dá 0,08. Então, essa aceleração do gato 2 vai ficar 0,6 dividido por 0,08. Essa aceleração do gato 2 vai dar 0,6 por 0,8, vai dar 60 por 8. (60 por 8) é 30 por 4, que é 15 por 2. Então, vai dar 7,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da aceleração do segundo gato. Tá certo? Muito bem. Vamos então agora para o exercício número 4. Escola Naval, 2021, prova militar. Normalmente, um grau de dificuldade um pouquinho mais acima. Vamos lá. Considere um projétil arremessado de uma posição de 1 metro de altura do solo. Opa, não saiu do chão.
Então vamos lá, vamos fazer um desenho. Então aqui está o chão, tá? Então eu vou colocar o meu eixo X no chão. E o eixo Y, estou apontando para cima. Esse objeto foi lançado de 1 metro de altura com um ângulo de 37 graus em relação horizontal. Opa, aqui um exercício mais padrãozinho, ó. Então aqui nós temos a bola, muito bem, foi lançada com uma velocidade inicial. O exercício falou que o ângulo em relação ao horizontal, 37 graus, e a altura de lançamento, 1 metro de altura. 1 metro de altura. Muito bem. Sobre um ângulo de 37 graus. Existe um alvo a 8 metros de distância na horizontal da posição de lançamento e a 2 metros de altura. Opa, 2 metros de altura. Então aqui está o alvo. Vamos pensar que é tipo uma bola, um aro de uma negócio de basquete. Entendeu a ideia? Então essa bolinha aqui, ó, vai fazer uma trajetória parabólica e vai atingir o alvo. Onde está o alvo? A uma distância de... Não, está na altura de 2 metros. Então a altura do alvo é 2 metros. E a distância desse alvo, aqui é 0, está a 8 metros de distância. Olha lá, então está a 8 metros de distância, numa altura de 2 metros. Calcule o módulo da velocidade inicial do projétil. Questãozinha um pouquinho mais difícil. Ele quer saber o V0. Como ele me deu o ângulo, se eu descobrir o V0x, ou se eu descobrir o V0y, já dá para matar. Tá bom? Mas não é prova militar, você nunca vai encarar ela com uma maneira muito fácil, tá? Uma questãozinha fácil, tá? Sempre são questões um pouquinho mais difíceis. Então ele quer saber o V0. Muito bem. O que eu quero que você perceba aqui? Ele me deu várias informações da vertical e várias informações da horizontal. Então vamos lá. Vamos começar com a horizontal. O que nós sabemos da horizontal? Na horizontal é mu. E se é mu, eu posso usar a equação do mu. Velocidade horizontal é o ΔS horizontal sobre ΔT. Quem é a velocidade horizontal? É a mesma V0x. É igual. Quem que é o ΔS horizontal? É 8. Quanto tempo demora essa bola para chegar lá? Eu vou falar que ela chega lá num certo tempo tesão. Tudo bem? Então aqui está sobre tempo. Tá, mas quem que é V0x mesmo? Não vou deduzir de novo, galerinha. A gente já fez isso no início da aula. Vamos voltar aqui, ó, nesse slide aqui, ó. Lembra, V0 inclinado de um ângulo θ, o V0x está colado no ângulo, é V0 cosseno do ângulo, o V0y está separado do ângulo, é V0 seno do ângulo. Beleza? Lembrado isso, então você sabe que V0x é V0 cosseno do ângulo. Vou escrever isso agora. V0 vezes cosseno do ângulo é igual a 8 sobre t. Muito bem. Quanto que é cosseno de θ? Está aqui, 0,8. Então ficou V0 vezes 0,8 é igual a 8 sobre t. O que eu vou fazer? Eu vou passar o t multiplicando e esse 0,8 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então V0 vezes t é igual a 8 sobre 0,8. Então acabei de descobrir que V0 vezes t é 10. Uma informação que eu tiro da análise da horizontal. Quais são as incógnitas que eu tenho aqui que está me atrapalhando? Eu tenho o V0, que é a pergunta, e o tempo que demora para chegar lá, que eu também não sei. Eu tenho duas incógnitas. Não é uma questão comum, é uma daquelas um pouquinho mais difíceis. Então, para você poder matar essas duas incógnitas, você vai precisar de duas equações.
A primeira já achei aqui. Da onde que eu vou achar outra? Da vertical, gente. Como eu sei posição vertical, eu vou usar, sabendo que na vertical é move, eu vou usar sorvetão. Y é igual a y0 mais v0y vezes o tempo mais aceleração y, tempo ao quadrado sobre 2. Quero te lembrar que eu estou adotando o positivo para cima e a aceleração y é a gravidade que aponta para baixo. Então, a altura final é lá em cima, 2 metros. É igual. A altura inicial foi dada no texto, 1 metro. Mais V0y, eu quero que você lembre que V0x é V0 cosseno do ângulo, então V0y é V0 vezes seno do ângulo. Vezes o tempo, que eu não sei, a aceleração y é menos 10, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Muito bem. Olha o que eu vou achar aqui, galerinha. Eu vou passar esse 1 para cá, 2 menos 1 dá 1, é igual a... Repare que aqui vai ficar V0 vezes t vezes seno do ângulo. V0 vezes t vezes seno do ângulo, menos 10 sobre 2, 5, tempo ao quadrado. Certo? Agora eu te pergunto, quem que é V0 vezes t? Tá aqui, ó, é 10. Então ficou 1, que é igual a 10, que multiplica seno de θ. Quanto que é seno do ângulo θ? 0,6. Menos 5t quadrado. O que eu vou conseguir achar aqui? O tempo, esse tempo. Aí eu volto aqui e acho o V0. Então vamos lá. Vamos achar esse tempo, ó. Então esse menos 5t quadrado eu jogo para lá. Então ficou 5t quadrado é igual. 10 vezes 0,6 é 6. E esse 1 que está lá, eu jogo para o lado de cá, vai ficar menos 1. Então ficou 5t quadrado é igual a 1, tá certo? Opa, perdão. Já estou dando a resposta. 6 menos 5 dá 5. Então, tempo ao quadrado, passo 5 dividindo, 5 sobre 5 é 1. Tirou a raiz de 1 vai dar 1 segundo. Então, você acabou de descobrir que o tempo vale 1. Então, volta aqui para achar o V0. Então, V0 vezes o tempo, que é 1, vai dar 10. Portanto, o V0 vale 10 metros por segundo, galera. Questãozinha mais dificilzinha. A alternativa certa, letrinha E de helicóptero. Tá certo? Muito bem. Mas você percebeu que eu estou seguindo, apesar de exercícios mais difíceis ou os mais fáceis, eu estou seguindo o mesmo método. Horizontal é mu, vertical é move. Não estou usando aquelas equações dos livros, que aqui também não serviria, porque não é uma figura simétrica bonitinha. Ela não começa do chão, não termina no chão, sabe? Então aquelas equações particulares não servem aqui. Tem que usar as equações do mu e move mesmo, tá bom? Vamos então para o último exercício, exercício número 5. O cara te dá aqui primeiro uma vista sobre a mesa, para te falar o que está acontecendo com essas bolinhas, e aqui uma vista mais inclinada, certo? Muito importante você entender o que está acontecendo aqui. Olha onde caiu. AFA 2022, uma questãozinha já um pouquinho mais difícil, tá bom? Tem que ter bastante conceito aí na sua cabeça. Ficou um pouquinho pequeno na tela, mas eu vou conseguir ler para vocês, tá? Na figura 1, que é essa figura de cima a seguir, tem-se uma vista de cima de um movimento circular uniforme. Ele está deixando claro que é movimento circular e uniforme de duas partículas A e B que percorrem trajetórias semicirculares com raio A e raio B. Então, raio A e raio B. Lá embaixo, galerinha, você já percebe que o raio A, raio B é 4 vezes maior. Ele está falando isso lá embaixo. Ó. O raio B é 4 vezes maior que o raio A. Legal, continua comigo. Respectivamente sobre uma mesa, mantendo-se sempre alinhados com o centro C. Ou seja, quando a bolinha A estava aqui, a bolinha B estava aqui. Quando a bolinha A está aqui, a bolinha B está aqui. Quando a bolinha A está aqui, a bolinha B está aqui. Quando a bolinha A chega aqui, a bolinha B está aqui.
E quando a bolinha A é lançada para fora da mesa, a bolinha B também é lançada. O que você sabe, se você já estudou movimento circular comigo, que quanto mais longe do centro, a velocidade é maior se estiver girando junto. Tá? Aqui eu vou deduzir rapidamente, ó, a equação mais importante do movimento circular, para quem não lembra, assiste uma aula lá de movimento circular, tá? Via ômega raio, ok? Então, o VB é igual ao ômega raio B. E o VA, se está girando junto, é o mesmo ômega. Então, é ômega raio A. Eu vou dividir um pelo outro, cortou, cortou. Então, ficou VB sobre VA é igual a raio B, que é 4 raio A, dividido pelo raio A. Cortou, cortou. O que você acabou de descobrir aqui? VB sobre VA é 4. Para quem vai prestar AFA, não pode perder esse tempo fazendo essa conta. Tá? Se a distância é 4 vezes maior, a velocidade é 4 vezes maior se estiver girando junto. Tá? Tem que ter essa. Para quem está se preparando para a AFA, isso aqui já tinha que estar já guardado na sua cabeça, que no movimento circular uniforme, se gira junto, quem está mais longe tem que estar mais rápido proporcionalmente à distância. Certo? Então achamos que o VB é 4 vezes maior que VA. Muito bem. Agora, essas bolinhas foram lançadas. O VB, vamos olhar essa figurinha aqui, ó. O VB foi lançada com uma velocidade maior. O VA com uma velocidade menor. Então, obviamente, o carinha B vai cair mais longe, numa posição XB. E o carinha A, que tem uma velocidade inicial menor, vai cair mais perto, numa posição XA. Tá? O que eu tenho que provar para vocês agora? Que o tempo de queda das duas é o mesmo. Ah, mas Sérgio, uma está mais rápido. É, mas ela está mais rápida na horizontal. Vai fazer diferença só na horizontal. Como a altura inicial é a mesma, que é uma pergunta da vertical, o tempo de queda vai ser o mesmo. Eu vou provar para vocês isso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, tempo de queda. Vamos pegar aqui uma equação da vertical. Que equação que eu vou pegar? Se eu quero tempo, eu vou pegar o sorvetão. Então vamos lá. Altura final é igual à altura inicial mais V0y vezes o tempo mais AY ao quadrado sobre 2. Vamos lembrar que eu estou adotando positivo para cima, ok? E lá no chão é que eu estou adotando o eixo X, beleza? Então vamos lá. Aqui tem um pequeno errinho, não é a altura inicial, é a altura final. Ó, a altura final, a bolinha bateu no chão, é 0. A altura inicial é a altura dessa mesa. O V0Y não tem, porque é lançamento horizontal, então já está no topo da parábola, lá o VY vale 0. A gravidade aponta para baixo, então a aceleração y é menos g, vezes o tempo ao quadrado de queda, sobre 2. Pega esse carinha que está negativo aqui e joga para o outro lado, fica positivo. Gt quadrado sobre 2 é igual a h, beleza. Vou isolar o tempo ao quadrado. Tempo ao quadrado é igual, o 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando. E a gravidade está multiplicando, eu vou passar dividindo. Tem aluno que decora essa equação aqui, ó. Show de bola se você decora. Ó, tempo de queda é 2h sobre g. Tá? Então vem comigo. A altura é a mesma para as duas bolinhas, a gravidade é a mesma, então o tempo de queda é o mesmo. Então TA é igual a TB. Legal. Agora vamos achar essa distância x. Essa distância x, na balística, é uma pergunta da horizontal. E você sabe que na horizontal é mu, portanto eu posso usar velocidade horizontal, é o ΔS horizontal sobre ΔT. Tá certo? Eu posso multiplicar em cruz, então vai ficar distância horizontal
é igual a velocidade horizontal vezes o tempo. Então vamos lá. Distância horizontal da partícula A, ele quer primeiro, a pergunta é quanto vale xb sobre xa. Ô, gente, já dá para fazer de cabeça, né? Ó, vou fazer de cabeça primeiro, tá? O tempo é o mesmo, então não é o tempo que faz diferença. Não é o tempo que faz diferença. Quem faz diferença é a velocidade de lançamento. Como a velocidade do carinha B é 4 vezes maior, a bolinha B vai 4 vezes mais longe. Então, resposta do exercício, letra D de dado. Deixa eu só finalizar aqui a análise. Então, xB é igual o VB vezes o tempo, XA é igual o VA vezes o tempo. Como o exercício quer saber XB sobre XA, eu vou dividir um pelo outro, o tempo cortou, e VB sobre VA eu já tinha deduzido que é 4, portanto, XB sobre XA também vai dar 4. Beleza? A alternativa correta, letrinha D de dado. Muito bem, chegamos então ao fim do quinto e último exercício. Quero convidá-los para você assistir minha próxima aula de balística, em que eu vou te dar algumas diquinhas a mais ali, tá bom? E alguns videozinhos mostrando aí fenômenos do dia a dia, coisas legais aí também, tá bom? E mais exercícios de vestibular, tá? Então por hoje é só, meus amigos. Um grande abraço. Perseverem nos estudos, contem comigo aí. Um abraço aos meus queridos alunos aí que têm aula comigo presencialmente e um grande abraço aos novos amigos que estão me acompanhando aí virtualmente, tá? Faz comentário aí no vídeo sobre como é que foi esse vídeo, tá? Divulga o canal e tudo mais, tá bom? Um grande abraço, galerinha, e até a próxima aula. Tchau, tchau!